tanta agitação que, né, acontece dentro da gente, tantas dúvidas, incertezas, medo, né? A gente tem um temor do que vai ser o futuro, do que vai acontecer, se eu vou dar conta, se não vai, o que vai dar certo, o que não vai, né? Qual vai ser a realidade dele daqui a 10, 15 anos. E isso traz uma angústia, uma ansiedade, né? Pelo menos me trazia. Então, assim, é algo que a gente vai vendo aos poucos, não tem jeito. A gente tem que ir vivendo um dia de cada vez para ver as repercussões. É aquilo que eu trouxe. Até que foi um médico pediatra que me alertou. Ele falou, vá vivendo aos poucos, vai vivendo um dia de cada vez. Para você ir vendo a realidade com que você vai ter que lidar. Porque não adianta você pensar lá na frente, e aí você vai ficar apavorada. Porque pensando hoje, pode ser que eu não tenha recursos para viver o que eu ainda vou viver. Mas até lá tem um caminho, né? Que eu posso ir aprendendo, criando habilidades, me sentindo mais confortável, que vai me dar condições de viver melhor a situação no futuro. O que hoje para mim pode me atemorizar, lá na frente pode ser um pouco mais fácil, pelo processo que eu vou seguir até lá, né? Então, eu comecei a entender o seguinte, não adiantava eu ficar presa ao porquê. Esse porquê eu sinto que, principalmente no início da experiência, a gente não consegue entender. São coisas que estão fora das nossas mãos, né? Não tem aquela ligação de causa e efeito que eu trouxe, né? Que às vezes a gente vê em coisas que a gente faz, né? Em coisas pequenas da vida. Essas coisas grandes, eu entendo que tem causas aí, tem objetivos por trás que a gente ainda não tem condições de ver. Então eu falei, Viviane, esqueça o porquê agora. Pode ser que lá na frente você entenda o porquê, né? Que você precisou viver isso, que o Dudu, que o Rodrigo, na verdade vocês três precisavam viver isso juntos. Mas agora você vai se preocupar com o como. Por que eu me foquei no como, né? Porque o como ia me levar a esse objetivo de aprendizado e de superação. Porque o como ia me ajudar a ver o seguinte, quais características que eu, Viviane, hoje não tenho e que seriam importantes eu cultivar para viver com mais leveza, para viver com alegria essa experiência. E conseguir, lá no final, olhar para trás e falar assim, olha, hoje eu sou um ser humano melhor. Olha, eu era assim, assim, assado. E essa experiência que eu vivi com meu filho, né? Essa experiência de aborto que eu tive, essa experiência de quase morrer que eu tive, ela me ajudou a ter essa, a começar a cultivar essa e essa virtude. Então, nesse momento, eu comecei a recordar um pouco até adolescente que eu fui. E, para os que não me conheceram, né, nessa fase, eu fui uma adolescente muito ingrata. Muito, que via problema em tudo. Então, eu reclamava. Eu fazia muitas comparações, sempre. Eu comparava minha roupa, eu comparava a minha nota, eu comparava o meu desempenho no vôlei, eu comparava tudo. As oportunidades que eu tinha na vida. E sempre me colocando em situação pior. Então, isso foi tirando eu não tinha confiança em mim. E me fazia sofrer. Então, eu chorava, eu ficava triste. Então, eu percebi logo que eu deveria, por esse histórico meu, e as perspectivas que essa experiência ia me trazer, eu tinha que tomar muito cuidado com as comparações. E focar um empenho importante, um esforço importante de cultivar a gratidão. Então, eu logo vi isso no início. Falou, Viviane, fica atenta a essa tendência que é sua, que vem ali, né, da sua... Já vem aparecendo em outras fases da sua vida, em outras experiências. Atenta ao pensamento de se comparar, ou de comparar a sua realidade com a do outro. E aí, então, em relação à comparação. Hoje eu vou só trazer mais um ponto em relação à comparação. O foco, uma estratégia. Porque o que eu tenho aprendido? Tudo se inicia com os pensamentos do ser humano. Tudo se inicia na mente. Inicia na minha mente, inicia na mente do outro. Tudo inicia na mente. O que acontece fora ali, né? Quando a pessoa expõe, né? Fala, ou então age, começou dentro dela. Então, eu comecei a ver que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser estrategista com os meus pensamentos. Então, já que essa tendência em comparar era forte, eu, até utilizando alguns elementos lá que a logosofia me ofereceu, eu me propus o seguinte, em situações difíceis, eu ia comparar só com quem estava em situação mais difícil que a minha. Eu vi que se, de imediato, era difícil eu impedir que os meus pensamentos ficassem fazendo comparações, porque era algo forte em mim. Então, eu pensei, um passo que eu desse seria aí. Tudo bem, você vai fazer comparações, então em situações difíceis você vai fazer comparações com quem está em pior situação que você. Está com problemas mais graves. Por que isso? Porque eu percebi que na hora que eu olho um problema maior do que o meu, eu logo me recoloco. Eu logo começo a sentir até um pouco de gratidão por aquele problema que eu tenho. Porque eu olho o problema do outro e falo assim, nossa, se eu estivesse vivendo isso,
Eu acho que eu não teria dando condição. Olha só, o meu ainda tem isso que tá dando certo. Olha. E aí eu começava a ver os pequenos motivos para que eu tivesse gratidão em relação à situação que eu estava vivendo. Então, e às vezes era difícil, porque como ele era o mais grave da UTI, eu ficava ali presa na realidade da UTI. Mas aí eu comecei a observar mais fora. Quantas pessoas estão vivendo situações em outras realidades, às vezes que não é nem físicas, mas problemas grandes. E eu comecei, então eu posso dizer que hoje, né, assim, é um esforço que eu comecei mais detidamente desde o nascimento do Dudu, que foi um esforço mais focado. Hoje eu vejo naturalmente em mim essa observação. Então toda vez que às vezes eu estou vivendo algum problema, eu logo às vezes me recordo, vem um pensamento e falo, olha, realmente isso que você está vivendo não é fácil, não é bom, né? Não é algo feliz, o fato em si não é feliz. Mas fulano, olha como é que, olha a grande dificuldade que ele está vivendo lá com os pais, né? Com os irmãos, com os filhos. Olha esse ciclano que está com aquela doença, tal. E aí isso vai fazendo com que internamente os meus pensamentos deem uma serenada. Eu consigo dar um tamanho mais real ao meu problema. E eu consigo, é muito interessante, quando eu começo a ver os pontos pequenos que eu posso agradecer, né, ou as vantagens pequenas que eu tenho em relação a outros desafios de outras pessoas, isso vai me trazendo um pouco mais de... Eu começo a enxergar mais as minhas possibilidades, os meus recursos. Na medida que eu me sinto um pouquinho mais forte, por quê? Porque o problema deu uma reduzida de tamanho, né? Porque eu vejo que outros têm em realidade mais difícil, eu consigo ser mais estrategista e ver quais recursos, o que é que eu tenho, né, que eu posso fazer para encaminhar o meu problema, né? O que eu poderia aprender com isso, né? E aí as coisas vão começando a se movimentar, eu consigo sair daquela posição eu falo que é aquela posição de paralisação, né, que você fica completamente paralisada quando você fica atemorizada, quando você fica insatisfeita, quando você fica com sentimento de culpa, e tudo aquilo, né, que eu estava experimentando lá, você sai dessa posição passiva para começar a pensar iniciativas, né, formas de viver aquilo, de encaminhar o que vai aparecendo mesmo, os desafios pequenos, né, o que está nas suas mãos, e começa a haver recursos internos que você pode lançar ali para te ajudar a suavizar a experiência. Então, hoje eu sei que eu falei muita coisa. Nas outros vídeos eu vou voltando em alguns aspectos, né? Mas o que eu queria enfocar hoje era a questão do luto das expectativas, a relação que ele tem, a dificuldade que a gente tem de viver esse luto, com essa pergunta do porquê comigo. Então, como é que eu tenho que, no meu caso, algo que deu certo foi tirar o foco do porquê e entrar com o foco do como, né? Porque aí eu comecei a olhar a situação como oportunidade. Comecei a olhar o seguinte, então tá, essa aqui é a minha realidade, não tem como eu mudar, né? Então, o que eu posso fazer para que essa realidade, que não é boa, não é alegre, mas que ela me traga benefícios que eu possa usufruir o resto da minha vida? E os benefícios que eu vejo que mais permanentes são as virtudes. Virtudes que eu vou cultivando internamente. E isso, para mim, tem sido libertador. Né? As pessoas às vezes podem pensar assim, nossa, mas você já está vivendo esse tanto de problema, ainda tem que ficar preocupando em ser melhor, em evoluir. Pois eu falo para vocês que é esse processo de aprendizado, é esse processo de cultivo de virtudes que vem me trazendo a alegria nos momentos de sofrimento e outra coisa, a leveza e a força para enfrentar outros que virão. Então eu tô sentindo que os anos estão acontecendo, né? Já se vem 12 anos, aconteceram muitas coisas nesses 12 anos, não só ligadas ao Dudu, ligadas à minha saúde, ligadas à minha segunda gravidez, né? O meu filho Felipe. E que eu consegui pegar aquela situação em que eu não tinha como mudar, porque ela foi apresentada a mim na minha vida. Mas é meio que eu tirei proveito. Mais ou menos isso, eu tirei proveito daquela situação ruim e criei uma força dentro de mim. E essa força, que para mim são as virtudes, elas têm me trazido a leveza e a alegria. E com isso, você não fica presa àquela palavra do porquê, a insatisfação. Eu não tenho insatisfação. Eu falo isso com maior tranquilidade. Eu não tenho revolta, insatisfação perante o Criador. Porque eu consegui usufruir de tantas coisas boas, e isso eu vou trazendo em outros relatos, com essas experiências difíceis, que hoje eu consigo ter gratidão a elas. E eu sinto que se eu ficasse presa àquele luto das expectativas, aquele porquê, eu não teria visto a beleza, né, do que essa experiência poderia trazer para mim.
Então eu ficaria presa simplesmente o seguinte, eu queria tanto aquilo e não pude, eu queria tanto. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos falar, eu vou trazer em outros vídeos, outros elementos que me ajudaram a viver esse luto das expectativas, a passar por ele de forma que hoje eu consigo me adaptar melhor aos imprevistos, porque imprevistos nessa minha experiência é algo que acontece muito e vai acontecer sempre. Então hoje eu já sinto muito maior facilidade em adaptação e em tirar um proveito positivo de algo que vai ficar para mim, né, na minha herança ali, e que vai me ajudar a ser mais feliz, que para mim esse é o objetivo, os dois grandes objetivos, né, assim, do ser humano é evoluir, é aprender, é se superar, né, estender isso ao outro, né, na medida que você aprende, você vê o que você pode ajudar o outro, né, ensinar, passar, seja como exemplo ou o que for, e ser feliz. Então, é isso. Hoje, já falei muito, minha meta era fazer de até 30 minutos, e aí nos próximos vídeos, aí depois eu vou trazendo um pouquinho mais de outros elementos que foram me ajudando em relação a esses 4 aprendizados que eu trouxe naquele vídeo lá com a doutora, em que eu falei um pouquinho da experiência, tá certo? Então, muito obrigada, espero que tenha feito algum sentido e que tenha sido claro, assim, que não tenha ficado confuso para vocês. Um abraço.